Olá, muito boa tarde para você que acompanha a Rádio Tapejara através do Face, do YouTube e do Instagram. Tapejara Esportes Sicredi 2026 não é só dinheiro, é esporte, é cultura, é desenvolvimento social, é ter com quem contar. Escolha o Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Hoje, diretamente aqui do ginásio Lourenço José da Olivo, acompanhando as atividades do projeto Semear Futsal. Início da temporada de 2026, muitas projeções, grandes objetivos. O projeto Semear é uma iniciativa já consolidada em Tapejara. Ele abrange crianças, meninos e meninas de todas as idades aqui de Tapejara. Na ocasião, conversamos com a mãe de um atleta, o Pietro. Conversamos também com professores e responsáveis pelo projeto Semear Futsal Social. Jaci, então muito boa tarde, satisfação muito grande conversar contigo, obrigado por nos receber aqui. De onde surgiu essa ideia de vocês entrarem com o projeto Semear também no segmento do futsal? Boa tarde. Então, o Semear Futsal Social ele começou lá em 2017, né? Eu estou no projeto desde 2022, né? Entre ele abril, março de 2022. Então ele foi uma iniciativa do pessoal. Antes ele tinha as aulas, o projeto ocorria no domingo no ginásio do Jocome. E aí foi evoluindo, né? Eu já cheguei, então o projeto já existia. E a gente tinha naquela época assim, uma necessidade, né? Era trabalho voluntário e dependia de doações, né? Então não tinha o lanche, as crianças não ganhavam uniforme, toda essa função, essa estrutura que nós temos hoje, né? Não existia ainda. E eu não entendo nada de futebol, né? Então jogava várzea quando era piá lá, mas não entendo nada. Mas eu tenho uma experiência em gestão, né? Então foi o que eu conversei com o Jonas. Olha, o que eu posso ajudar o projeto é na questão da gestão, né? E aí começamos a pesquisar, assim, por que a gente não consegue acessar recurso, né, de alguma lei de incentivo? Tudo começamos a procurar, chegamos, né, então, na lei de incentivo esporte, a lei federal, né, a qual as empresas podem aportar recurso no projeto e abater do imposto de renda, né? Então fomos atrás, colocamos um projeto, conseguimos aprovar, né? Então a primeira edição do projeto pela lei de incentivo aconteceu em 23, nós estamos na segunda edição, já estamos com o projeto captando recurso para o próximo ano que vai ser a terceira edição. E a ideia agora é a gente tentar fazer essa manutenção. O que a lei de incentivo e o patrocínio, né? Hoje a gente está aí com a Agro Daniele, a Benoit, a Plasbil, né? A Farmácia São João, né? Que são os patrocinadores do projeto, né? Está aqui as logos, os uniformes, né? Então, o que isso proporcionou para os projetos? Principalmente para as crianças, teve um avanço grande, por quê? Porque hoje nós fornecemos um kit com chuteira, meião, um uniforme de treino, um agasalho, né? Nós colocamos também uma camisa térmica, porque muitas vezes os alunos que têm uma situação de maior vulnerabilidade, eles não vão usar esse uniforme só aqui no projeto, eles usam fora também, e esse é o objetivo, né? Às vezes tem alguma outra situação que precisa fornecer mais de um uniforme ao longo do ano, de calçado às vezes, né? E além disso, a gente tem também uma estrutura com um fisioterapeuta, uma psicóloga, né, que faz o acompanhamento com eles, que aí já é um olhar um pouco diferente no sentido do desenvolvimento psicomotor e psicossocial deles, né? Então a psicóloga faz agendas com as famílias, faz alguns trabalhos de intervenção, de sensibilização, de conscientização dos pais, né, do quanto que a forma que eles educam, a forma que eles conduzem, a forma que eles têm o dia a dia da família, a forma que isso vai impactar na formação da criança lá na vida adulta, né? E o Hélio um pouco mais olhando então a questão de coordenação motora, lateralidade, alguma coisa das crianças. Então ele vê alguma situação que às vezes precisa fazer alguma intervenção. Então a ideia é que uma criança às vezes que chega no projeto tem uma certa dificuldade, com o estímulo e o acompanhamento do fisioterapeuta e da psicóloga, ela pode superar essa dificuldade e chegar na vida adulta já sem esse déficit, digamos assim, né? Então são os diferenciais do projeto. A gente tem um lanche também, né? Que é entregue todo final de aula para eles também. Então basicamente essa é a estrutura do projeto. Tem um responsável técnico, que é o Taylor, professor de educação física, né? E a gente sempre diz assim para os professores, nossa orientação, não é uma escolinha de futsal, nosso objetivo não é formar jogador, né? Alguns meninos que jogaram aqui, até tem uma situação no rapaz agora, que ele fechou contrato com o Lagoa,
O Pajé, né? O Pajé, ele era um aluno nosso aqui, né? E realmente era muito diferenciado dos demais e agora ele fechou o contrato com o Lagoa, né? Mas o objetivo do projeto maior não é esse. O objetivo maior do projeto mesmo é a questão da vulnerabilidade, aspectos psicossociais, motricidade, o desenvolvimento das crianças. E que a gente sempre diz assim, ó, sempre estabelecer esse vínculo afetivo com a criança, para ser também um ponto de apoio numa eventual necessidade, numa situação de uma fragilidade, a gente possa apoiar, né? Porque a gente sempre pensa assim, quando eu falo vulnerabilidade, as pessoas pensam de imediato a questão social. Ah, falta roupa, falta alimento, passa necessidade, mas às vezes a criança ela tem tudo, mas ela tem uma situação de vulnerabilidade emocional, psicológica, né? E a gente também tenta olhar isso e aproximar um pouco mais. Nós já tivemos situações de crianças, por exemplo, que chegaram no projeto, parecia que se você chamasse a atenção dele, ele ia desmontar chorando. Então era muita insegurança, né? E essa criança foi se desenvolvendo, até que um dia que numa situação de um jogo, não é o que a gente ensina, mas a gente também viu como uma forma positiva, né? Ele sofreu uma falta e ele deu um empurrão no cara assim e encarou o colega de frente, né? E aí eu pensei, opa, já tá mais seguro, entendeu? Já tá legal, né? Não que a gente vai incentivar a violência, mas eles têm que aprender a se defender, ter uma postura, né? Porque a gente sabe que na vida adulta ele vai precisar. Então foi uma situação que eu achei muito legal, assim, a gente olha muito essa questão. Quando fala vulnerabilidade, não é só a questão recurso financeiro, alimento, roupa. Às vezes tem outros aspectos, né, de ausência de pai, ausência de mãe, de uma família, às vezes, que vem com um estilo de formação e de educação que trouxe lá de trás, que não dá aquele cuidado, aquela atenção que a criança precisa. E isso não é culpa dos pais, é porque alguém não ensinou lá atrás. A gente tem que fazer essa intervenção e se cuidar também, que é um trabalho mais que a Cris faz, a psicóloga. Beleza, Jaci, parabéns pelo trabalho de vocês, que 2026 siga com essa ideia bonita de vocês para os meninos, para as meninas também. Nós que agradecemos a presença de vocês aí, e como eu comentei, né, deixar aqui, a gente tem as redes sociais do projeto, e aí qualquer empresa ou pessoa física que queira nos apoiar através de recursos do Imposto de Renda, nos procure, a gente vai estar apresentando o projeto, falando mais detalhes também. Pessoal, e a gente conversa agora com o professor Taylor. Ele é da cidade de Erechim e também trabalha aqui com os guris e as meninas do Projeto Semear. Taylor, boa tarde. Então fala um pouco mais da tua atuação junto aqui do grupo de atletas, das crianças aqui do Projeto Semear e a importância desse teu trabalho junto deles. Boa tarde. Perfeito, tudo bem, boa tarde. É um prazer estar conversando com vocês, né? Na verdade, estamos no projeto há alguns anos. E esse ano de 2025 nós tivemos muitas evoluções, né? Eu, como professor de Educação Física, nós trabalhamos bastante a parte motora, motricidade fina, ampla, espacial. Então eles têm dado uma resposta muito importante juntamente com o pessoal da psicologia, da fisioterapia, porque é o importante deixar claro que no Semear não é apenas um profissional, né? É uma equipe que está à disposição dessas crianças. Então nós estamos assim realmente muito satisfeitos com a resposta de todos os alunos e nós queremos agora que em 2026 nós teremos essa evolução constante que eles têm, né, apresentado durante todo esse ano de 2025 e continuar com o projeto, com as atividades. Nós estamos aí planejando já 2026, algumas coisas já têm acontecido, na verdade, né? E é a importância do exercício físico para a criança, para a idade deles. Nós temos várias pesquisas que mostram a importância inclusiva na parte cognitiva do exercício motor, como eles têm uma melhora e como eles têm respondido de uma forma assim muito satisfatória a tudo aquilo que nós temos apresentado para eles. E a criançada adora esse projeto aqui, né, professor? Porque é algo que muitos deles acabam tendo essa questão da situação da vulnerabilidade social também, né? E vir para cá é uma forma deles interagir, se desenvolver e também muitas vezes superar esses problemas que lá fora acabam acontecendo, né? Por mais que seja um curto espaço de tempo da semana, mas é um tempo que eles têm aqui diferente do que muitas vezes eles encontram durante a semana, no dia a dia. Tu sabe que nós acreditamos aqui no projeto como um ser triuno, corpo, alma e espírito.
Então nós trabalhamos aqui o corpo com os exercícios, com as atividades, né? Tem a psicóloga que trabalha na parte da alma, das emoções, né? Que é importante. Nós temos a questão das orações, a parte espiritual, que nós também enxergamos como extremamente importante para o desenvolvimento completo da criança. Então eles vêm, eles jogam, nós temos atividade, tem jogos também lúdicos para eles. Muitas vezes, enquanto uns coleguinhas estão jogando, outros estão ali fora fazendo as atividades para complementar tudo aquilo que nós temos apresentado aqui no projeto. Beleza, Taylor, que 2026 seja de grandes resultados para o Semear Futsal. Muito obrigado, eu que agradeço a presença de vocês, né? E estamos à disposição, né, para a comunidade aqui de Itapejara, as portas estão abertas, muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, durante a nossa cobertura aqui de uma das atividades iniciais de 2026 do projeto Semear Social, Semear Futsal, nós conhecemos um pouco mais da história também do Pietro, um jovem atleta, goleiro, cheio de sonhos, com um futuro brilhante pela frente, mas que nesse momento precisa de uma atenção especial. A gente vai conversar com a mãe do Pietro, a Ana, que vai contar um pouco mais dessa história. Boa tarde, Ana. Que prazer conversar contigo. Boa tarde, o prazer é meu. Beleza, Ana, conta um pouco mais da história do Pietro como atleta, como é que é para ele fazer parte não somente aqui do projeto Semear, mas também de outros tantos projetos que ele tem na busca de realizar esse sonho tão bonito. Assim, ó, então na verdade o Pietro já vem do irmão dele, o irmão dele mais velho joga futebol. Na verdade lá em casa a gente vive futebol, a gente respira futebol. Eles acordam assistindo e vão dormindo assistindo futebol, né? E o Pietro em si no começo ele queria ser jogador de quadra, né? Mas como a gente foi conversando e eu descobri que para fazer as pélvicas era bem mais caro, né? E eu assistindo vídeo, uma coisa ou outra, a gente descobriu que ele fazendo as atividades específicas de goleiro ajudaria a trabalhar a parte pélvica. Então a gente começou a incentivar ele como goleiro. E ele é apaixonado por alguns goleiros, né? Ele tem sonho em substituir o Rocher no Inter, né? Ele é apaixonado pelo Rocher, pelo Taibe, pelo Caio, alguns goleiros tapejarenses também. O Bolacha, o goleiro da molecada, é uma das inspirações dele também, muitos goleiros, né? Então ele tem essa paixão por ele ser goleiro e sonha, né, em continuar jogando, ele ama jogar futebol e isso auxilia, né, no problema dele. Beleza, e justamente sobre essa questão central agora, Ana, qual que é a situação do Pietro? Qual é que é esse problema que ele está enfrentando e que a gente já vem divulgando há alguns dias nas nossas redes sociais e também vocês com as campanhas para ajudar o Pietro? Conta um pouquinho mais sobre isso também. Tá. Na verdade, assim, ó, na minha gestação eu já descobri que o Pietro tinha o rinzinho esquerdo dilatado. E a gente continuou em tratamento até que quando foi o nascimento dele, ele precisou fazer, logo após, deu acho que uns 3 meses, ele fez a primeira cirurgia dele, né? Porque ele tinha uma hidronefrose. Aí ele precisou fazer uma pieloplastia. Ele fez essa pieloplastia, depois de 6 meses, acho, continuou trancando o rinzinho dele. Ele tinha o rinzinho dilatado, tanto que eu tinha que voltar e meia para o hospital, para ele precisar fazer sonda eles dizem, de alívio, né, para ele poder fazer o xixi. Eu dava banho nele de madrugada várias vezes, e isso aconteceu vários anos. Ele precisou uma época aí de 15 em 15 dias no São Vicente, mais 15 ele ia no hospital da cidade com nefro, né? E assim foi indo. Só que com o passar do tempo, o que é que foi que aconteceu? O Pietro começou que ele perdeu a sensibilidade. A gente foi fazer um exame em Porto Alegre, eu acho que ele tinha uns 5 anos, e foi descoberto que ele tinha bexiga neurogênica. O que seria? Ele não manda os comandos dele do cérebro para os rins. E isso ele ficou uns 2 anos, daí ele começou a perder o xixi, né? E aí foi acarretando onde não só a parte do rim, mas a parte do intestino também começou a prejudicar, né? E assim a gente continua em tratamento. Precisa ser feito contínuo, né? A gente vai cada tanto tempo a Passo Fundo e aqui no posto do nosso bairro também. Só que o que acontece? O médico acha que, como ele fez vários procedimentos cirúrgicos, usou catéter 2 vezes, tirou, ele está com a musculatura meio que atrofiada da pélvica dele.
a musculatura pélvica. Então, por isso que ele precisa fazer essas pélvicas. E eu venho levando, porque até pensei em fazer outras coisas para mim conseguir, mas daí vai apertar em casa o financeiro, daí piora, né? Porque ele tem outros gastos também. Sim. Por isso que a gente resolveu fazer essa unção, eu disse, essa junção dos amigos para a gente fazer essa rifa, para a gente conseguir juntar esse dinheiro para poder fazer as pélvicas dele, achando que isso vai melhorar, né? Que ele vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida e vai conseguir resolver o problema dele, né? Beleza, mas Ana, isso não impede em nada dele ser esse guri que inclusive está treinando aqui, esse guri ativo e que não desiste nunca do sonho, né? Não, isso até me emociona um pouco, sabe? Porque se tu vê ele num jogo, até teve a Copa Amizade do Semear, ele é o que mais vibra, ele é o que chama o time dele pra frente, sabe? E ele diz pra mim, às vezes eu sou mais chorona que ele, a gente às vezes vai para Passo Fundo também, ele diz, calma mãe, tá perto de se resolver. Se Deus me prometeu, ele diz, Deus vai cumprir, vai se resolver, ele tem fé, sabe? E ele é ativo, isso que os médicos dizem que me ajuda muito. Ele é um guri a 1000, sabe? Só que daí o que acontece? De dia o dia passa e de noite ele não dorme, ele se bate a noite inteira de dor. Aí acontecem outras coisas que também entristecem ele às vezes, né? Por isso que eu quero o quanto antes, né, fazer essas físio para poder resolver. Beleza, e Ana, deixa também a chave Pix para a galera que puder ajudar, quiser contribuir também, porque é muito importante, né? É CPF 801-324-310. Beleza, Ana, parabéns por vocês não desistirem e fica tranquila porque vai dar tudo certo e a gente tá junto nessa. Até assim, ó, eu que agradeço, né? Até o professor dele, que era do Tapejara Futsal, que é uma pessoa de um coração gigante, que tem muitas pessoas me ajudando. Eu fico muito feliz, né? Porque, como eu estava falando para Renê, claro que o valor financeiro ajuda, né? Vai ajudar ele muito, mas é tão bom tu ver as pessoas preocupadas com ele, né? Preocupada em ajudar, querendo ajudar, né? Até o professor dele, o Gui Silva, ele está fazendo uma vaquinha solidária também, para a gente conseguir arrecadar mais rápido e conseguir fazer o quanto antes essas físio para ele, né? Que bacana! Nesse momento a gente vai conversar com o professor Hélio Dávila, que é um profissional de fisioterapia, enfim, desse segmento tão importante na atividade física, nos esportes também, uma pessoa conhecidíssima aqui em Tapejara e que faz um trabalho muito bacana aqui junto dessa garotada do Projeto Semear. Nélio, boa tarde, que prazer conversar com o amigo. Boa tarde, muito prazer, é tudo meu, uma honra poder estar falando com os ouvintes da Rádio Tapejara. Mais um dia de atividade aqui no Projeto Semear Futsal, que é um projeto que nos tem trazido muitas alegrias e muita realização profissional também e satisfação. Beleza, Hélio, fala um pouco mais então justamente desse trabalho, da tua parte, quanto fisioterapeuta, aqui junto do Projeto Semear. O meu trabalho começou já faz mais de um ano, a gente vem com o intuito de avaliar e desenvolver a parte psicomotora do desenvolvimento dessas crianças. A gente, no ano passado, aplicamos um protocolo de atividades, onde nós avaliamos o nível e o grau, né, e os déficits, né, dos nossos grupos, principalmente das crianças de 9 a 11 anos e de 11 a 13 anos. E a partir daí, a gente vem junto com a doutora Cristina, desenvolvendo atividades para aprimorar o gesto deles, voltado evidentemente ao esporte, que é o futsal, né? Mas adaptando algumas atividades para que a gente possa então, de alguma forma, fazer parte desse desenvolvimento e ver um crescimento que a gente já vem evidenciando e vem nos trazendo muita realização. E esse crescimento, a gente já pode avaliá-lo em curto prazo também, Hélio? Sim, a gente, na verdade, agora para o mês que vem, nós vamos aplicar novamente aquele questionário, aquele protocolo de avaliação e vamos ver aí de forma quantitativa, né, poder quantificar o quanto o projeto está sendo eficaz ou não, né, dentro dessa parte de desenvolvimento psicomotor. Mas de antemão a gente já vê no dia a dia um crescimento muito grande, muito significativo, que nos deixa bastante esperançoso com a efetividade do projeto nessa parte com as crianças. Beleza, Hélio, parabéns pelo teu trabalho que tu realiza aqui com essa meninada. Muito obrigado, querida, é uma satisfação imensa, ficamos à disposição sempre de vocês, tá bom? Uma boa tarde a todos. Momento esportivo para Sicredi. Não é só dinheiro a ter com quem contar. Escolha o Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Uma boa tarde a todos e até a próxima edição.